Olá, eu sou a Vilmara Bittencourt Ferreira, estudante de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins, sou bolsista na modalidade PIBIC, fomentada pelo CNPq. Vou estar apresentando o trabalho Sistemas de Preparo do Solo para Plantio de Soja em Plintossolos, orientado pela doutora Roberta Zanita Silva, professora e orientadora também da Universidade Estadual do Tocantins, campus Graciosa. No estado do Tocantins, segundo a Embrapa, cerca de 23,42% dos solos são caracterizados como plintossolos pétreos. Este tipo de solo tem a presença da plintita, um material que dificulta a mecanização. Com isso, a gente entra nas condições físicas desse solo não sendo ideais para o cultivo, para o desenvolvimento radicular da cultivada das culturas de soja. Consequentemente, a gente tem a grande perda de produtividade devido a essas condições físicas não ideais. Para isso, a gente tem hoje em dia sistemas de preparo de solo diferentes. O sistema de plantio convencional, onde se há maior mecanização do solo, visando ter melhoramento das condições físicas através do revolvimento do solo. O cultivo mínimo, no qual se tenta reduzir essa mecanização, e, consequentemente, para também tentar agregar melhores condições físicas. E o plantio direto, no qual não se há mecanização do solo e se faz o plantio empalhada, utilizando apenas rotação de culturas e adubação verde para que haja a melhor condição física desse solo para os sistemas radiculares se desenvolverem. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto desse sistema de preparo no plintossolo pressionário através dos atributos agronômicos da soja cultivada aqui na região central do Tocantins. A gente instalou o experimento na Fazenda Catingueiro, município de Pugmil. A área foi classificada de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, em uma área de plintosolo pétreo concrecionário, textura franco-argilosa arenosa. Foi instalado o cultivo em condições de sequeiro, utilizados os 3 tratamentos, que são os 3 tipos de preparo do solo, plantio convencional, plantio direto e cultivo mínimo, e utilizamos a cultivar em M8644 e Proda Monsoy, tem grupo de maturação 8,6, tipo de crescimento determinado. E agora, na instalação do experimento, a gente fez um delineamento inteiramente causalizado com 3 faixas de 21 metros cada, largura de 7 metros, espaçamento entre elas de 3,5 metros, totalizando uma área de 588 metros. Para as amostras, se fez 10 repetições ao acaso de 1 metro de comprimento em linhas, né, de cada faixa de cultivo. O preparo da área para a área de sistema de plantio convencional foi feito com 2 gradagens pesadas e 2 nivelamentos com nivelamentos com grade niveladora. A grade pesada de 16 discos, 28 polegadas, a grade niveladora com 36 discos de diâmetro de 20 polegadas. Foi utilizado o mesmo trator para os 2 preparos, né, o trator Case Farmal 80, como pode observar nas imagens. O preparo da área para o cultivo mínimo foi feito após a colheita do milheto, né, como safrinha. Foi feito apenas um nivelamento com a niveladora de 36 discos, também utilizada na área de plantio convencional. Já o sistema de plantio direto, realizou-se apenas a colheita do milheto safrinha e fez a semeadura da soja sem preparo do solo, já no final de 2019, em dezembro. A gente plantou dia 5 de dezembro de 2019, com plantadeira Tatu Flex de 9 linhas, 50 centímetros de espaçamento. A adubação foi feita de acordo com a recomendação da análise de solo da área, utilizando 300 kg do formulado 3010, fornecendo dessa maneira 90 kg de P2O5 por hectare e 30 kg por hectare de K2O. As sementes foram tratadas em dosagens comerciais inoculadas no momento da semeadura. A densidade foi utilizada a recomendação para cultivar de 280 mil plantas por hectare, porém foi necessário se fazer replantio na área de sistema convencional e cultivo mínimo 5 dias após a primeira semeadura. Os tratos culturais, manejo de plantas daninhas, pragas e doenças, foram realizados conforme a recomendação do agrônomo que é responsável pela lavoura. Aqui vocês podem observar o maquinário para o plantio da área experimental, o trator Massey Ferguson 292 e a plantadeira Tatu Ultraflex
e aplicação de defensivo na cultivar 8644 e Pro, com o trator Case Farmal 80 e pulverizador Jacto AD18. A colheita foi feita manualmente, no ponto de colheita da cultivar, em estado fenológico R8, a 117 dias após o plantio. A gente avaliou a altura de plantas, diâmetro de caule, número de nós, número de ramificações, número de vagens de planta, número de grãos por planta, número de grãos por vagem, população de plantas, peso de 1000 grãos e a produtividade de grãos. Todos esses dados foram submetidos à análise de variância, né, pelo teste de Tu, que é o nível de 5% de probabilidade, através do programa CISVAR. Aqui vocês podem estar observando a medição do caule com paquímetro digital, mensuração das alturas de plantas com auxílio da trena, e aqui a amostragem das plantas a cada metro de linha, né, no plantio direto, na imagem A e B, a C cultivo mínimo e na D o cultivo convencional. Os resultados, a gente pode observar que houve efeito significativo dos 3 tratamentos de preparo de solo nas características altura de planta, diâmetro de caule, número de nós, número de ramificações, número de vagens por planta, número de grãos por planta, população de plantas, peso de 1000 grãos e produtividade de grãos. Apenas o número de grãos por vagens não teve diferença significativa entre os tratamentos. Nessa tabela aqui, vocês podem estar observando, na última coluna, a gente tem a população de plantas. No plantio convencional, a gente teve uma população muito menor comparado ao plantio direto. Com isso, a gente pode estar observando que no plantio direto, a altura de plantas é maior, porém, o diâmetro de caule, o número de nós e ramificações é menor comparado aos outros sistemas. A gente tem plantas mais altas, porém, com mais adensadas devido à maior população. Esse efeito a gente pode ser observado em outros trabalhos, como foi comparado no relatório do final do projeto, que é causado pela necessidade da planta de tentar fotoassimilar melhor. Então, ela vai tentar crescer mais para tentar conseguir absorver maior luminosidade. Já a planta que não tem a necessidade de crescer, em altura, ela vai crescer em diâmetro, né? Consequentemente, tendo mais ramificações e maior diâmetro de caule. Aqui vocês podem estar observando a precipitação na área. A gente teve uma anomalia, né, no final de 2019, onde teve uma precipitação muito abaixo do que era esperado. Então, isso influenciou bastante na germinação do nosso experimento, onde pode observar que houve maior germinação onde havia palhada no solo. Consequentemente, a gente tem maior umidade e um controle térmico mais eficaz. Aqui na tabela 2, vocês podem ver o número de vagens por planta, número de grão por planta e o peso de 1000 grãos são diferentes, consequentemente, a produtividade. Apenas o número de grãos por vagem não teve diferença significativa. Porém, vocês podem ver que a produtividade final é bem diferente no sistema de plantio convencional, onde a gente tem maior número de vagens, porém, a gente tem uma quantidade de plantas, né, por hectare menor. Com isso, a produtividade continua menor. Já no plantio direto, onde tem menos vagem por planta, a gente tem uma população maior, consequentemente, a gente consegue uma produtividade maior também. Concluindo, a gente vê que os sistemas de preparo do solo, plantio convencional, cultivo mínimo e plantio direto influenciaram significativamente as características agronômicas da cultivar avaliada, com exceção do número de grãos por vagem. E o plantio direto foi o sistema que se sobressaiu no preparo do solo, como preparo de solo com maior produtividade de grãos em clintosolo pétreo, com crescionário para cultivar 8644 e Pro da Monsoy. As referências, obrigada.